Olá, o nosso papo hoje é sobre a indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial. Ela leva o setor de manufatura para uma nova era de processos e fábricas inteligentes, apoiadas por tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, robótica, big data e analytics, tudo rodando sobre plataformas de cloud computing e trocando dados captados por sensores por meio de conexões sem fio de alta velocidade. A automação inteligente amplia a produtividade das fábricas e pode liberar trabalhadores humanos de tarefas repetitivas e perigosas, movendo-os para atividades estratégicas e de alta performance. A troca de dados em tempo real entre diferentes máquinas e sensores, independente do local onde estão instalados, aumenta exponencialmente com as conexões 5G de altíssima velocidade. Por causa do 5G, todo um ecossistema é impactado para além do chão de fábrica, com processos dinâmicos de engenharia e de negócios que incluem a cadeia de suprimentos e até o comércio. A tomada de decisões na indústria 4.0 é acelerada pelo Analytics. A manufatura ganha mais precisão, as fábricas otimizam o uso de materiais, dos espaços físicos e dos recursos energéticos, gerando mais lucratividade para as empresas e mais riqueza para os países. A estimativa é que em 2026 esse mercado movimente 220 bilhões de dólares, quase o triplo do que movimentou em 2020. Quer saber mais sobre como isso vai acontecer? Vem com a gente que a gente explica. Então, no episódio de hoje da minissérie Empresas Líquidas, a gente está recebendo o Alexandre Gomes da Silva, diretor de marketing B2B da Embratel, e a Márcia Ogawa, Partner in Technology Media Telecom, Industry Leader da Deloitte. Muito obrigada pelos dois estarem participando dessa conversa com a gente. A gente vai conversar sobre a Revolução Industrial 4.0. A ideia é um pouco da gente falar aqui sobre como é que essa cadeia de valor da indústria 4.0 está plenamente integrada e altamente conectada, favorecendo a inovação e acelerando a produtividade. E apontar um pouquinho para frente para dizer como será a indústria 4.0 em 2030. Então, como é que a gente define, afinal, indústria 4.0 e o que é que ela traz de maior diferencial em produtividade? Legal. Então, muito obrigada, Cristina, pela pergunta, pelo convite a participar desse painel e dessa discussão. Eu gostei bastante dessa definição que você falou de empresas líquidas, né? E é exatamente isso que a gente fala sobre o contexto da indústria 4.0, dentro do contexto do 5G, né? Como é que essas empresas vão se tornar líquidas, né? A indústria 4.0, basicamente, é a integração vertical e horizontal de uma indústria, né? O que seria uma integração vertical? É que as informações daquela planta, daquela indústria, elas estejam conectadas, né? E qual a diferença hoje, quando a gente fala, né, da tradicional automação com essa indústria 4.0 do futuro, né? Porque hoje a gente vai nas fábricas, a gente vê muita automação, né? E todo mundo me pergunta, mas o que é esse negócio da indústria 4.0? Que diferença que tem isso, né? A diferença, ela é basicamente o que o 5G, a Big Data, IoT e AI proporcionam com essas tecnologias dentro de uma indústria. E essas quatro tecnologias juntas é que fazem com que essa empresa ou a indústria seja líquida. Por que a gente precisa desse conjunto de dados com essas novas tecnologias, né? Eu gosto de falar que são por quatro motivos, né? Qual é a diferença de a gente colocar, por exemplo, um 5G dentro de uma fábrica, né? Primeiro, porque a gente está falando de persistência dos dados. Na automação tradicional, você não tem a persistência do dado, você tem lá os sistemas de automação obtendo, a temperatura subiu, a temperatura desceu, pressão aumentou, você não tem a persistência dos dados, pode até ter, mas a infraestrutura que temos hoje é difícil de você fazer, é muito difícil você fazer a análise que a gente chama de estabelecimento da causa raiz, olhar a causa raiz ou a relação de causalidade quando existe uma falha. Por quê? Porque no ambiente tradicional hoje de uma automação industrial,
ele não foi feito, eu diria, você descobrir essa causa raiz, existem muitas análises. Agora, quando você olha num ambiente chamado com Big Data, AI e tudo mais, você consegue entender mais facilmente esta causalidade. Né? Então, a gente está falando de um ambiente com essas tecnologias mais propício para ajudar a automação industrial. Né? E quando a gente está falando também de o que essas tecnologias ajudam, por exemplo, no Quality Assurance, eu consigo colocar uma câmera, eu consigo usar outros inputs de dados, né, que o 5G mais o AI e mais o Big Data consegue digerir melhor e ajudar essas análises dentro de uma fábrica. Né? E também com o 5G a gente vai conseguir ter robôs colaborativos. Até então, você tem os robôs fixos, né, que eles são cabeados, com o 5G você consegue ter robôs colaborativos. Então, quando a gente está falando que o 5G ele pode revolucionar toda a indústria, né, e proporcionando essa indústria 4.0, é isso, quando a gente está falando desta fluidez vertical. E a gente também está falando da fluidez horizontal. O que seria essa fluidez horizontal? Seria ter a visibilidade da cadeia. Uma indústria vai conseguir ter visibilidade na cadeia, através das integrações dos dados da cadeia. Aí o pessoal fala, Márcia, mas hoje você já não tem? Hoje, eu sou uma fábrica, vendo algum equipamento, eu não tenho essa visibilidade da cadeia, é diferente. Porque se o equipamento ou se o meu produto ele está sensorizado, eu consigo ter uma visibilidade da cadeia individualizada, né? Eu consigo saber aonde meu produto está sendo consumido, como ele está sendo consumido, se existe um incidente, uma falha, uma fraude pelo caminho, eu consigo ter visibilidade. Isso aqui é um dos exemplos quando a gente está falando dessa fluidez horizontal. Alexandre, eu acho que o que a Márcia descreveu foi um mundo completamente instantâneo e síncrono, né? Você pode falar muito sobre isso. Muito obrigado, Cristina e Márcia, por estarem aqui juntos, né? Foi cunhado em 2011, né, pelo Dr. Klaus Schwab, que foi o fundador do World Economic Forum, e ele definia, tem um livro dele, e ele define que a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, ela veio com o propósito de permitir as fábricas inteligentes, né? E essa revolução ela proporciona um mundo onde os sistemas físicos e virtuais da fabricação cooperam de uma forma global e flexível, né? E são 6 os princípios que vêm junto com essa indústria 4.0. A interoperabilidade, que é através de integração de computação, comunicação e controle. A virtualização, que viabiliza o espelhamento digital do ambiente físico, o pessoal chama de digital twins, por exemplo, né? A descentralização, que é a tomada de decisão sem intervenção humana, através da evolução de expansão sensorial, máquina falando com máquina, máquina falando com homem, homem falando com máquina, e a autoliberação, com o uso de aplicações intensas de inteligência artificial, machine learning, o Big Data e a Cloud, a capacidade em tempo real, a capacidade de coletar e analisar dados e entregar conhecimento derivado dessas análises de forma imediata, né? A orientação a serviço, oferecimento desses serviços através de computação em nuvem, e modularidade, que é a adaptação de forma flexível dessas fábricas. Ou seja, a quarta revolução ela oferece a oportunidade para diversos setores aumentarem a sua capacidade, né, e a competitividade, seja através do aumento de produtividade, otimização de custos ou de desenvolvimento de novos negócios. E, consequentemente, impactar positivamente a contribuição para as economias regionais. Muito bom. Eu vou continuar com você, depois eu passo para a Márcia, porque já que você falou da inteligência artificial e do machine learning, ela tocou muito no 5G, na nuvem e tudo que está em volta dessa conectividade, assim, como é que a nuvem e o 5G habilitam a inteligência artificial? Então, Cristina, essa revolução ela é impulsionada por tecnologias estabelecidas e emergentes. Então, a gente tem muito mais coisa aí, né? Você tem a internet das coisas, a inteligência artificial, o Big Data, a computação em nuvem, a robótica, a automação de processos robóticos, a realidade mista, impressão 3D, drones, ou seja, um complexo.
E o habilitador-chave que permite que essas tecnologias realizem todo o seu potencial é a conectividade. Ou seja, todo o potencial da quarta revolução industrial será plenamente realizado por meio da implantação em larga escala de redes de comunicação 5G. Logo, projeta-se que o 5G ele será fundamental, porque permitirá níveis sem precedentes de conectividade, atualizando as redes atuais 4G, né? Mas ele traz novas facilidades, são os drives funcionais, que a gente já ouve por aí. Banda larga super rápida, a comunicação de baixa latência ultra confiável, comunicação massiva de IoT, alta confiabilidade e disponibilidade, coisas novas como network slicing, né, que é o fatiamento das redes de acordo com as aplicações, as necessidades dentro de cada um desses ambientes, o uso eficiente de energia e segurança, transpassando por tudo isso. Junto a essas características definidoras, transformam muitos setores, com destaque para a manufatura, principalmente, óleo e gás, energia e utilidades, varejo, onde tem uma aplicação mais forte da indústria, né? E essa transformação passa através dos casos de uso, que a gente também já ouve falar. O vídeo avançado, a automação em tempo real, os veículos conectados, e quando a gente fala em veículo, não é só aquele veículo da rua, não. São os veículos dentro das fábricas, dos portos, dos aeroportos, esses robôs da VGs, da MR, né? Os drones, o monitoramento e rastreamento e assim por diante. Então, vale dizer que é muito importante, inclusive, que as projeções apontam que este movimento, diferente de movimentos anteriores de tecnologia, ele terá como grande demandante o mercado corporativo, que buscará não só esse desenvolvimento de novos negócios que aparecerão, né, mas também ampliar a sua capacidade de otimizar as suas operações. Muito bom, Márcia. Eu me lembro que num podcast que a gente falou sobre 5G, e a indústria, você falou muito sobre essa questão da robótica, né, que a gente tratou agora também. E falou exatamente sobre isso, né? Se não tiver inteligência, se tudo não tiver interconectado e muito claro, você não consegue fazer um robô ou esses veículos que foram citados transitarem dentro de uma planta fabril, fazerem as coisas fluírem, né? O líquido, como você disse. É exatamente isso, Cristina. Então, todo mundo me pergunta também, Márcia, mas e o 5G na fábrica, né? E se hoje a gente não tem uma comunicação cabeada, extremamente eficiente e segura? Sim, né? Minha visão, o 5G ele vai complementar esta atual conectividade já existente dentro das fábricas, né? Com alguns casos de uso nas quais a cabeada não satisfaz, né? Vide robôs, drones, a gente está falando de robôs colaborativos, né? Que são aqueles robôs que se movimentam, veículos autônomos ou veículos que possam estar ajudando ali no processo dentro de uma fábrica, drones, né? Imagens que possam ser capturadas de vídeos e que hoje os CLPs atuais, eles não estão preparados para isso, né? E a conectividade atual que tem hoje nas fábricas não tem preparado para isso. Então, em primeiro momento, eu vejo o 5G complementando essa conectividade atual das fábricas, né? Algumas vezes construindo algumas redes privadas, né, que possam estar tanto provendo essa conectividade indoor como outdoor, extremamente segura, com uma garantia de entrega bastante precisa, né? Então, é assim que eu vejo, né? Então, assim, ele vai dar aquele unlock, né? O 5G ele vai dar um unlock de um monte de aplicação que eu não consigo fazer hoje, né? Então, a outra também por exemplo, quando a gente está fazendo assim, rodar um AI em tempo real dentro de um edge, hoje, você precisa muitas vezes comunicar com uma cloud, tá? Que possa estar algumas funções lá na cloud. E essa comunicação ela precisa ser muito rápida, né? Então, o 5G ele vai habilitar também um número muito grande de aplicações de AI também, que vai proporcionar muita produtividade e inovação nas fábricas. E por que a gente fala da questão do edge, né? Você já ouve, olha, nós vamos ter os grandes data centers, os centralizados, né? Aí vem os regionais, os locais, até o Deep Edge Computing, ou o MEC, ali dentro da aplicação.
Né? Para quê? Para que você libere a autoliberação, que é o que a gente falou num dos pilares, né? Um dos pilares é a virtualização e a descentralização. E lá a gente fala da autoliberação. Então, você desacopla desse robô tudo que você não precisa nele, está ali no Edge. Ele está capturando uma imagem local, mandando isto para o Edge, através dessa infraestrutura habilitadora, o Edge analisa, toma decisão e volta e fala assim, tira porque está estragado. Coloca do lado. Queria que os dois falassem de segurança, né? A gente sabe que a OT e a IT vão ter que ficar um pouquinho separadas nessa história, né? Como é que a gente está vendo esse novo mundo? A gente vai ter duas infraestruturas, uma só? Como é que isso vai funcionar? Olha, bom, eu não sei se elas vão ficar separadas. A gente percebe a gente percebe situações complexas. Tem casos, por exemplo, como a Márcia falou dos robozinhos, né? Quando a gente vê alguns casos de uso, uma das complexidades, você olha aqueles armazéns imensos, por exemplo, o Smart Warehouse, e aonde já se aplica a robótica. E tem formas de fazer aqui. Então, ali está funcionando sem o 5G hoje. Ele pode se tornar melhor. Hoje ele trabalha com vídeo, com marcações no chão, por exemplo, ou utilizando recursos de rede que não são tão eficientes, ou que talvez não sejam tão eficientes, o que causa determinados danos. Eu li uma reportagem em algum momento, ainda esse ano, de uma situação onde o responsável ele disse assim, olha, eu estou tendo problema na minha produtividade, porque numa área que é uma área cinza, talvez, os robôs trombam, batem um no outro. Aí eu tenho que mandar alguém lá para tirar o robô daqui, o robô dali e tudo mais, e ajustar isso. Né? Então, aí é uma questão mais de conectividade. Agora, a questão de segurança em si, ela é crítica. Hoje, vamos pegar um caso clássico, o carro autônomo. O carro autônomo é um ecossistema. Né? Mas vamos pegar, não sei quantos sensores tem ali dentro e o quanto ele consome de dado que é trocado em informação. Existe 6 níveis que se classifica a automação de um carro. Nós estamos na 2. Né? Para a liberação geral dele é a 5. Nós estamos na 2, se eu não me engano. Tá? Então, o que tem? O que se promete aí? Se promete um carro falando com o outro carro, ou seja, com todos os seus carros ao redor, falando com a sinalização pública, falando com o pedestre, falando com o fabricante, falando aqui comigo e com quem está, porque é um hotspot, esse carro virou um hotspot, e assim por diante. E, se eu não me engano, também ainda esse ano, a gente teve algumas indústrias automobilísticas falando, olha, eu vou ter impacto por falta de chip. Olha só, não é por falta de pneu, motor, né, lanterna, isso aqui, é por falta de chip. Cada vez mais computadorizado. Né? Se este processo não for seguro, não funciona. Se uma automação industrial de um enforno, onde você tem lá o digital twins, por exemplo, o espelhamento digital daquele ambiente físico rodando, aonde você faz monitoração ou simulações e tudo mais, ou até opera, se você tem uma falha por segurança, você parar um alto-forno, não funciona. Então, isso tem que ser plenamente garantido, né? A aplicação fim a fim, ela tem que ser segura. Então, cada vez mais vai demandar atenção. Além da parte da segurança, né, que ele exige arquitetos, né, bem qualificados para o desenho da arquitetura, isso é um requisito importante para os projetos. Esse é um alerta, né? Então a gente chama de security by design, ou seja, é importante que ao conceber essa nova arquitetura, que quando você fala, esse OT vai ter que ser separado do IT, bem desenhado, não vai ter problemas de segurança, né? E ajustado aos devidos casos de uso, certamente. E eu acho que o outro ponto bastante polêmico também, no que se refere à parte da indústria 4.0, seria a parte não só segurança, mas também a privacidade. Então, no momento em que nós tínhamos tocado no primeiro tema da fluidez horizontal, e no momento que eu mesmo te mencionei que, então, os produtos poderiam ser sensorizados, foram produtos sensorizados, devemos,
né? Ou se esse produto sensorizado for um corpo humano, porque eu estou fazendo aqui uma cirurgia robótica à distância, podemos, devemos, né? Então, eu acho que a questão da privacidade também paira. Então, como a gente está lidando com novos paradigmas tecnológicos, a gente sempre tem que fazer aquela reflexão de ética no uso da tecnologia, então tem que ser muito consciente, né? Então, toda essa mobilização de educação para essa nova economia digital, ela tem que vir carregada, associada com princípios de ética ao lidar com essas novas tecnologias. O Brasil nisso, né? Como é que a gente está nesse cenário? Nós já começamos a ter alguns casos de uso de IoT hoje em várias fábricas, em várias indústrias no país. Agora, o próximo passo é, com 5G ou com AI, o que mais eu consigo fazer, né? Além do IoT, eu consigo fazer algumas coisas a mais? Lógico, então o que acontece? Nós já passamos por um processo de aprendizado, né, com o IoT, com as aplicações de uso do IoT, e eu acredito que o Brasil ele pode ser acelerado ainda cada vez mais, né, com essas aplicações mais sofisticadas. Eu vejo com bastante otimismo, Cristina, esse movimento da indústria 4.0 no país, as telcos aqui, como a Embratel e a Claro, têm feito bastante awareness, a Deloitte também feito bastante awareness já há 3 ou 4 anos, a gente vem falando isso, a imprensa, né, que vocês na mídia também têm feito isso, então isso tudo fez com que a sociedade amadurecesse, né, sobre essas questões. A gente chama de awareness tecnológico. Então, eu acredito, eu vejo isso bastante positivo, uma vez que o leilão esteja presente, eu acredito que isso também vai ser um unlock de grandes aplicações que vão causar muito impacto na indústria. Mas é importante comentar que muitas das ações e casos de uso que nós temos visto na evolução dessa indústria já funcionam hoje sem o 5G, né? E como eu comentei anteriormente, o 5G ele trará evolução e habilitará a aplicação de tecnologias existentes e emergentes. No caso dos robôs, você tem hoje robôs que a gente vê em imagens dentro de indústrias, eles têm um aparato para fazê-los funcionar que requer, inclusive, massa, energia, cabos, para dar o efeito que precisa na produtividade. Então, a hora que você traz essas tecnologias habilitadoras, você aproxima de um braço mecânico a tomada de decisão, como eu disse ali atrás, que falou, olha, tomada de decisão imediata, né? Através de aplicações em nuvem, que é o Edge Computing, por exemplo, e tudo mais, né? Então, tem um processo para acontecer. O que vem pela frente é uma evolução, né? E com esse propósito de habilitação. Dentro das abordagens que a gente tem feito em variados casos, dezenas de casos, já nos apropriando da questão do 5G, é surpreendente o que a gente vê. Que a gente percebe que dentro dessas empresas, que não só tem projetos, mas tem ecossistema orientado ao desenvolvimento dos princípios da indústria 4.0 em suas organizações. Com maior ou menor grau de maturidade, a gente percebe também no entendimento dos cenários e no capital intelectual das equipes já, né? Você já tem lá dentro profissionais da indústria 4.0, profissionais da inovação, profissionais da qualidade que estão subindo nesse contexto. Organizações orientadas ao desenvolvimento, incluindo aí os hubs de inovação, que cada vez mais você vai precisar ampliar o teu ecossistema, né? E a maioria delas ou já implementaram alguma coisa, ou estão em implementação, ou tem projeto para. Pouco você vê que ninguém está se movimentando. Isso nas nossas abordagens, né? E quando nós abordamos agora com essa questão do ecossistema do 5G, o que a gente percebe é uma proatividade em abrir a porta para discutir juntos quais são as oportunidades, né? Ou seja, eu entendo que a gente está num patamar mediano, né, de maturidade, mas eu vislumbro uma agenda muito positiva pela frente. Muito bacana. Nessa agenda positiva pela frente, você tocou na questão da qualificação da mão de obra. Esse é um grande desafio para o Brasil, né? A gente precisa requalificar muita gente. Como é que vocês estão vendo isso, inclusive na própria indústria de vocês? Imagino que também tem uma requalificação na própria indústria de telecom para atender os critérios que vêm pela frente. Cristina, nós passamos por um processo de transformação, estamos num processo de transformação.
A Embratel vem se transformando de um provedor tradicional de telecomunicações para um provedor de serviços digitais, né? A gente já vinha nessa batida. E o que eu entendo é que, com o 5G, essa questão do habilitador, ela será muito mais forte e vai demandar muito mais da gente. Eu tendo a dizer que o ecossistema que envolve o 5G talvez seja o mais desafiador dentro das evoluções tecnológicas que nós vivenciamos até aqui. Porque ele passa por espectro, infraestrutura, né? Infraestrutura para entregar todo esse aparato de tecnologias e fazer essa habilitação. Os dispositivos que são sensores e smartphones, a gente não pode esquecer dos smartphones, mas o sensoriamento, nós temos bilhões de coisas conectadas, integradas na nuvem com segurança. Nesse pilar, nós estamos falando dos variados ecossistemas. Então, você tem o ecossistema da indústria 4.0. Você tem o ecossistema da saúde 4.0, o ecossistema do e-learning e assim por diante. Quando você olha o que tem por dentro, o que cada um demanda, são características e necessidades distintas. E como um habilitador de infraestrutura digital, a Embratel tem em seu propósito viabilizar a implementação e integração deste amplo ecossistema. Então, não bastará para tanto orquestrar somente o nosso ecossistema. Nós teremos que atuar também de forma colaborativa junto ao cliente e os seus parceiros. Eu não faço robô, eu não faço uma máquina autônoma que está dentro de uma mina, não é? Então, eu terei que ter essa habilidade junto com o meu cliente, que é o minerador, entender o ecossistema dele, da entrega da aplicação da máquina, como é que isso vai se falar com essa nova infraestrutura habilitadora, né? Então, o fato é que nós estamos no início de uma longa trajetória, não se trata de uma entrega para amanhã, trata-se de uma entrega em fases e em longo prazo. Então, nós vamos ter que ampliar as nossas capacidades, conhecimento, portfólio, tecnologias, parcerias e alianças, né? Muito tem que ser feito e construído, e a construção será mais do que nunca de forma colaborativa. Então, nosso Brasil, nós precisamos de quantidade e qualidade, né? E uma das questões, ele falou muito da colaboração entre parceiros, e eu vejo também muita colaboração público-privado. Quando a gente está falando de educação, nós sabemos que nós temos aí um desafio muito grande, porque nós não estamos falando só de educação superior, nós estamos falando também de educação do nível técnico, e isso aí rebate até a infância, né? Ou seja, a educação primária, enfim. Como é que a gente prepara as crianças de hoje? Porque como a gente precisa de quantidade, como é que a gente influencia no dia de hoje que mais crianças possam se interessar por tecnologia, mais crianças possam se interessar por engenharia, né? Então, eu acho que este esforço precisa ser uma parceria público-privada. E eu acho que esta mobilização de empresas, sejam nacionais, multinacionais, públicas ou privadas, precisam dar as mãos para que a gente consiga resolver essa questão de educação imediatamente. Essa é a minha visão, que eu acho que eu gostaria de complementar do Alexandre, né, em paralelo com a colaboração entre empresas, startups, enfim, tá? Eu acho que essa mobilização tem que ser feita. Se cada uma das grandes empresas puder dar a mão, né, eu sei que bastante que a Embratel faz isso muito, a Deloitte está fazendo isso muito, de como a gente consegue também dar as mãos para ajudar nessa educação, e eu acho que a gente vai conseguir atender essa demanda da economia digital. A nossa fábrica, ela precisa e ela conta muito com o ser humano. Então, a gente tem uma fábrica muito digitalizada, mas ela não é tão robotizada. E mesmo assim, a gente faz a indústria X.0, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa aqui na fábrica e bastante agora da indústria 4.0. Como faz caminhão e ônibus, e cada um é diferente do outro, a gente tem uma variedade muito grande de produtos, né? A gente tem caminhões leves, médios, pesados, ônibus urbanos, interurbanos, de corredor, etc. A gente tem produtos muito variados. E aí, quando você tem essa variabilidade tão grande de produto, é difícil você usar robô. A indústria 4.0, ela tem que servir para apoiar o ser humano, apoiar toda a parte cognitiva, que é o que diferencia a gente, no fim das contas, né, dos robôs, das máquinas,
e oferecer para os nossos colaboradores as ferramentas certas para eles poderem trabalhar. Então, a gente focou muito aqui na Mercedes-Benz, nesse movimento todo de renovação da nossa fábrica, o grande investimento que foi feito em modernizar a nossa fábrica, não em robotizar, mas a gente introduzir flexibilidade, a gente colocar uma série de novos contextos, novas filosofias que ajudam a fábrica a ser mais flexível, a reagir mais rápido às coisas que acontecem, e aí vem muito os conceitos da indústria 4.0, de você sensorizar, de você entender em tempo real o que está acontecendo, você ter capacidade de manobrar a sua produção, de trocar sequência de produtos, uma série de coisas que a gente não tinha antes, simplesmente com a automação da indústria 3.0. Se a gente usa as novas, né, características da indústria 4.0, video analytics, inteligência artificial, toda a sensorização da internet das coisas, do IoT, essa conectividade com o chão de fábrica, a gente, na verdade, ganha uma flexibilidade de entender o que acontece enquanto as coisas estão acontecendo e reagir muito mais rápido ou muito melhor, não necessariamente mais rápido, mas melhor, tomar decisões melhores em função dessa digitalização. A gente realmente fez um movimento muito interessante nos últimos anos. Ele é um movimento que não está focado em uma linha só de produção. A gente aqui em São Bernardo e na nossa fábrica de Juiz de Fora, a gente tem várias linhas de produção de eixo, de câmbio, de motor, de cabine, de montagem final de caminhão, montagem final do chassi do ônibus. Então, a gente tem muita linha que todas têm as suas características para serem digitalizadas, automatizadas, a sua característica de operação, e é legal com a internet, com a indústria 4.0, internet das coisas, a gente conseguir aumentar essa flexibilidade, essa eficiência, mas olhando o que cada linha tem de característica. E aí você consegue numa granularidade que traz a eficiência para a fábrica. E o que a gente precisa, eu acho que isso é uma boa prática para todo mundo que está ingressando nessa parte da indústria 4.0, é começar a agrupar o seu chão de fábrica, agrupar suas operações de um jeito que você consegue separar o que são as atividades mais críticas e que elas têm que funcionar. Você tem que ter um plano, inclusive de business continuity, né, de resiliência, se eu tiver uma perda de conexão que acontece, e o que na verdade, eu preciso abrir. Né? Então, a gente aqui na Mercedes-Benz, eu acho que para ilustrar e para servir talvez de inspiração para outras empresas, a gente tem muito claro que é a nossa camada principal de integração com o chão de fábrica, e aí é a camada dos nossos PLCs, né, que controlam os equipamentos da linha, conversando com o nosso sistema de chão de fábrica, e aí é o principal backbone, né, a principal espinha dorsal, e que a gente compartilha com o pessoal da manutenção e da mecatrônica. Né? Então, a gente trabalha junto, a gente define padrão junto, a gente trabalha com a arquitetura de rede juntos para garantir que essa espinha dorsal ela continua funcionando. E aqui a gente padronizou muita coisa, então nós tivemos a oportunidade de definir um padrão. No nosso caso, é um padrão Siemens de conectividade com o chão de fábrica. Então, o tipo de mensagem que a gente troca com os PLCs, como a gente interage com a linha de produção, é um padrão para a fábrica toda, mas fora desse padrão, quando a gente fala de pegar as ferramentas, se a gente sensoriza a ferramenta, põe um sensor de IoT no motor, coloca uma impressão de etiqueta baseada em serverless, que são conceitos novos, que a gente comissiona uma máquina em qualquer lugar da nossa infraestrutura, dispara uma máquina, gera uma etiqueta, cospe o negócio da impressora mais próxima, coisas assim, isso a gente deixou um pouco mais livre. E por que isso é importante? Porque essa automação granular que está acontecendo em volta das estações de trabalho, etc., a gente optou por fazer ela o mais o mais barato possível em termos de usar pequenos artefatos que podem ser combinados. Então, como é que eu uso uma câmera, que ela é uma câmera que depois amanhã eu posso colocar ela em outra linha, aliado com um sensor de radiofrequência, que depois eu posso colocar em outra linha, em vez de construir um sensor que só pode ser usado naquela posição para fazer aquela coisa específico para uma linha, a gente tentou usar elementos mais genéricos.
Então, como é que eu combino Video Analytics com mais radiofrequência, com mais um sensor de umidade e temperatura conectado com rede LoRa, coisas que são mais genéricas, mais baratas, mas que a combinação delas me traz o valor que eu preciso e que amanhã, se essa tecnologia ficar obsoleta e eu tiver outra, eu estou um pouquinho mais modular. Então, quando a gente pensa nesses elementos da inteligência artificial, tem duas coisas fundamentais. Uma é ser genérico, granular, para capturar os dados. Então, essa foi a nossa escolha, né? Além da espinha dorsal, permitir que esse mundo em volta da espinha dorsal seja diverso, vários tipos de sensores, captando vários tipos de informação, combinando uma coisa com a outra, e depois o tratamento desse dado com objetivos específicos. Isso é um negócio muito interessante que talvez sirva de gancho para depois a uma próxima discussão, como que a gente junta esses elementos todos e usa a inteligência artificial para propósitos que são específicos, que eles são dedicados. Então, como que a gente faz para resolver um problema de ter menos defeitos ou menos, a gente chama de DPUs, né? Defeitos por unidade, na linha de produção, ter menos horas de retrabalho. Então, a gente estreita a visão da inteligência artificial e a gente usa a maior quantidade possível de dados para um objetivo específico, que isso é muito diferente da inteligência do ser humano. O ser humano, ele tem inteligência geral, não é inteligência específica. Então, a gente consegue combinar mais dados diferentes para formar opiniões baseadas nos nossos valores, né? Enquanto a inteligência artificial foca numa grande quantidade de dados para fins específicos. E aí a gente acredita que essa combinação é justamente o que faz a indústria 4.0 ser realmente o potencial, né? A gente tirar todo o potencial que a indústria 4.0 tem. É combinar a capacidade analítica da máquina baseada nos dados que a gente captura com o sensor para fins específicos, enquanto o ser humano traz a flexibilidade e a inteligência geral que a gente não consegue treinar a máquina por enquanto. A indústria 4.0, na verdade, ela é um contínuo, né? A gente começou desde a indústria 1.0 e foi evoluindo para 4, a gente tem elementos de tudo no meio do caminho. Mas a gente pode dizer que quando a gente teve a fábrica de Juiz de Fora sendo adaptada para uma fábrica de caminhões, então acho que nossos espectadores provavelmente em algum momento ouviram as notícias quando Juiz de Fora foi fundado em 1999, fazia carro de passeio, fez vários produtos da marca Mercedes-Benz até 2012, quando ela foi transformada numa fábrica de caminhões. Esse momento da transformação de Juiz de Fora numa fábrica de caminhões em 2012, ele abriu para a gente um potencial, na verdade, de repensar o modelo do chão de fábrica e a gente construir essa primeira versão dessa camada de automação e gestão dos dados do chão de fábrica. Então, nosso embrião para tudo isso foi em 2012, 2013. Quando a gente começou em 2014, 2015, a renovação da fábrica de São Bernardo, a gente aproveitou todo o aprendizado nesse modelo e aí a gente começou a trazer também para São Bernardo toda essa padronização do chão de fábrica. Então, é algo que já vem há bastante tempo, não foi uma coisa nova, de uma hora para outra, que falou, nossa, agora deu um estalo, a gente vai evoluindo esse raciocínio ao longo do tempo, mas a gente também contou, na verdade, com um momento que foi um momento, aproveitar um momento fortuito, né, do momento de renovação da fábrica para falar, poxa, deixa eu repensar os conceitos. Como é que eu preparo uma fábrica de automóveis e uma fábrica de veículos pesados, né, como caminhões e ônibus, para ser flexível, para ser leve, né? Porque no fim das contas a gente tem essa dicotomia. A gente tem que ser leve como uma indústria de manufatura para acomodar as variações do mercado, tudo, enquanto a gente faz um produto pesado, né? E agora a gente, inclusive, está no momento de voltar em Juiz de Fora e rever tudo que foi feito lá em 2012 para agora pegar os novos aprendizados aqui da fábrica de São Bernardo e levar para Juiz de Fora. Então, é algo que está sempre em movimento.
E é isso que é o legal da indústria 4.0. Agora a gente está trazendo elementos novos, né, como conexão 5G, rede LoRa, né, para potencializar mais ainda a internet das coisas. Então, é uma coisa que não para de evoluir. A gente vai evoluindo o tempo inteiro, mas teve um boom, com certeza, em 2014, 2015, para nós aqui na Mercedes-Benz. As empresas evoluíram por quase uma centena de anos, né, algumas mais de uma centena de anos, como a Mercedes, baseados no controle com papel, controle físico, etc. E a gente tem, claro, sempre a preocupação da dependência do digital, né? Então, a gente sabe que para algumas coisas a gente pode ter um plano B, para outras é um casamento. A gente sabe que, a partir de agora, a tecnologia ela é um fator crítico também para a produção. O que eu acho que é interessante, que muda muito com a conectividade, como a gente está acostumado a ver nos escritórios, etc., quando a gente vai aplicar agora um 5G e IoT em larga escala para a fábrica, é que a gente tem que adicionar uma variável para todo esse processo, que é a dinâmica, né? A velocidade que os objetos circulam. Então, quase tudo que a gente hoje tem de captação de sinal de Wi-Fi, esse tipo de coisa, eles são baseados, as frequências de Wi-Fi que a gente tem hoje, são baseados em objetos que, na grande maioria, são estáticos, ou que você tem até 20, 30 objetos conectados com um ponto de acesso, com um access point de Wi-Fi. E com a dinâmica do chão de fábrica conectado, se a gente pensar de eu ter as prateleiras conectadas, as ferramentas conectadas, as peças conectadas, ter tudo conectado, a gente está falando de milhares de objetos circulando em áreas de cobertura pequenas. A gente está falando de interferência, a gente está falando de um monte de coisa, e que, ora, estão circulando por um pedaço, né, com mais intensidade, e, de repente, aquele pedaço pode estar mais vazio em certas horas e outros lugares mais cheios. Então, acho que o grande desafio da gente pensar agora como a gente vai fazer com o 5G, redes LoRa, etc., é a gente pensar nessa cobertura dinâmica, né? A gente pensar como a gente tem área interna, área externa, qual é essa quantidade, esse limite de quantidade de equipamentos conectados. Então, aqui em São Bernardo, a gente tem já, tanto São Bernardo quanto Juiz de Fora, na verdade, antenas LoRa, que são antenas com sinal de baixa frequência e amplitude longa, né? Agora, meu passado de engenheiro me condena também, que ajuda o sinal a ir mais longe, só que ela é uma rede mais lenta. Então, a gente tem sensores no chão de fábrica que tem que ter um tempo de resposta muito alto, que a gente tem, por exemplo, sensor de presença de um AGV chegando na estação de trabalho. A gente tem uma leitura do sensor a cada 7 microsegundos. Então, eu saber e reagir, mandar o nosso AGV parar porque ele chegou no ponto da presença dele, é algo que precisa de muita velocidade. Mas se eu preciso saber que eu preciso repor uma peça numa prateleira no chão de fábrica, isso é algo que não precisa de uma alta velocidade de resposta. Eu tenho que ter amplitude de sinal. Então, é um projeto de engenharia combinado com IT, onde eu ponho as antenas, como eu passo as interferências, onde eu tenho áreas de buracos negros de sinal, né, que a gente fala, como é a área externa, como é a área interna, porque isso tudo vai fazer diferença no chão de fábrica conectado. Quanto mais a gente cria essas dependências para a otimização da fábrica, que eu preciso que as coisas rodem quase sozinhas, né, que as coisas, eu digo, da internet das coisas, né, que elas conversem entre si, que elas conversem com sistemas centrais de controle e que essas decisões sejam tomadas quase em tempo real. Como que eu trabalho essa dinâmica, essa cobertura de sinal, combinando intensidade, cobertura, etc., para que as coisas possam conversar e saibam o que fazer na hora que você perde o sinal. Aí entram os conceitos de edge computing também, que a gente sabe que fazem a fronteira ser exatamente menor, né, entre Operation Technology e Information Technology. Eu posso ter processamento além do data center, além do próprio device, né, além da própria coisa. Eu posso ter processamento em várias camadas intermediárias, eu posso ter algoritmos que são executados e são lidos no switch de borda, né, da rede. Então, o switch de distribuição de rede que fica no próprio prédio, ele pode tomar decisões e disparar, por exemplo, uma máquina que controla incêndio, que controla um certo ponto do chão de fábrica, ou que para as empilhadeiras, acende um alerta, alguma coisa assim.
Então, esse mundo todo conectado, com processamento todo distribuído, que não está nem na nuvem, nem no data center, ele está espalhado em todos os devices, eu acho que esses são a grande revolução que a gente vai ter daqui para frente. É como a gente vai aprender a trabalhar com 5G, com LTE e LoRa, que são as tecnologias de conexão, e com Edge Computing, que é a computação distribuída, né? Para a gente ter processamento nas pontas e colocar inteligência aplicada em cada lugar. Isso que a gente está discutindo dentro do chão de fábrica da Mercedes-Benz, que a gente fala de tudo estar conectado, de ser tudo dinâmico, da gente ter processamento na borda, etc., é a mesma coisa que acontece do nosso muro para fora. Quando a gente pensa nos ônibus circulando, quando a gente pensa nos caminhões circulando, nas vans entregando mercadoria, hoje em todos os aplicativos de entrega, os supermercados, as farmácias, etc., a gente está falando de uma fábrica de dimensões enormes, né? A gente está falando de uma fábrica gigantesca chamada Brasil, por exemplo, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e que você tem a mesma característica, você tem coisas se movendo com uma dinâmica fantástica, e você tem telecomunicações, você tem cobertura de sinal, você tem processamento em tempo real, você tem otimização da nossa malha logística. Então, tudo que a gente aprende dentro da fábrica com a indústria 4.0, a gente também nesse papel de TI orquestrador, viabilizador da inovação da indústria 4.0, aplica com o nosso pessoal de vendas no produto final, com o pessoal de vendas e engenharia. A pandemia foi um grande, acho que um grande sinal de alerta que se acendeu para todo mundo que mexe com logística, seja a logística de peças, a logística depois dos nossos clientes que entregam produtos no mercado, porque a gente viu o quanto a gente está exposto, né? O quanto a gente está dependente de toda essa logística da malha rodoviária e quanto a gente depende de logística, inclusive internacional, né? A gente viu no começo o fechamento dos portos, né, e os problemas de fornecimento com a pandemia de vários países que tiveram que fechar suas operações e causaram uma crise, né, de componentes, de peças global, até o ponto de quando a gente acha que está normalizando, o navio encalha no canal de Suez, né, e bagunça toda a logística de novo. Como que a gente se prepara usando inteligência artificial, capacitando também o próprio ser humano, né, para interpretar isso, para criar os mecanismos que fazem a gente ser mais maleável e, com a maleabilidade, ser mais resiliente, né? A resiliência não está na força, a resiliência não está na robustez, está na gente se tornar flexível. E hoje o que a gente vê é que você tem que ser leve, né? A gente costuma falar, né, da transformação digital, que é você fazer a lagarta virar uma borboleta, que é se transformar, é conseguir sair do casulo, e é um processo doloroso também para as organizações, que é como você consegue trazer essa leveza, ser flexível, ser maleável, ser escalável, saber como aumenta, como diminui, como muda o ritmo, como você vira o bater de asas da borboleta num mundo que a gente sabe que precisa dessa leveza para sobreviver a todos esses eventos que estão acontecendo.